Olá, boa noite, graça e paz. Deus abençoe sua vida. Muito bem-vindo ao nosso tempo de louvor e adoração. Eu queria te convidar a que possamos nos quedar aos pés de Jesus e que nós pudéssemos assim desfrutar desse tempo de comunhão uns com os outros e comunhão com Ele. Fecha seus olhos onde você está, vamos orar. Olá, boa noite, graça e paz. Boa noite aí para a Geralcina, antes da gente orar. Boa noite, Naomi. Boa noite, Maria. Boa noite, G. Deus abençoe vocês aí, a família de todos. Regiane, Lorival e todos aqui. Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças, nós te glorificamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós, ó Deus, nos submetemos ao Senhor e nós queremos, Jesus, que esse tempo seja esse tempo muito especial. Nós queremos consagrar ao Senhor, Jesus, esse tempo de louvor, de adoração e pedir que o Senhor Deus esteja se movendo, esteja assim, ó Deus, falando ao coração de cada um de nós. Tempo que o Senhor fez, nos alegramos. Este é o tempo, ó Deus, que nós assim queremos nos colocar diante do Senhor. Abençoa, Deus, tudo que for feito aqui, tudo que for feito em palavra, seja em ação, glorifique o Senhor. A intenção é essa. Tudo que está aqui é para que o seu nome, ó Deus, seja exaltado e glorificado. Nós te exaltamos no nome santo e poderoso de Jesus, é que nós oramos. Amém. Boa noite para todos aí. Hoje, família abençoada, é isso mesmo, né? Deus abençoe Marilene. Dona Marília, a senhora está aí, minha querida? Deus abençoe a senhora. Já dando aqui uma boa noite para as vovós. Vovó e Dona Isabel. Vovó Marília. A vovó Marilene. Que Deus abençoe assim grandemente a vida de vocês. Vocês fazem parte da nossa igreja. Vovó Ana Marta, né? Oh, Jesus amado. Vovô Wesley, oh Senhor, tem misericórdia. Tão jovem. Mas aqui eu estou falando assim. É como o Chaves, né? Se você é jovem ainda, é dessa forma. Amanhã velho será. Assim. Ô, vovó Marília, tá tudo bem aí na sua casa? Vovó Marilene, tá tudo bem aí? Deus abençoe grandemente a vida de todas vocês. Que nós tenhamos assim um tempo, né? Aproveitando, queria dar aqui um feliz dia da vovó para a vovó Vilma, amada do nosso coração. Amamos a ela, amamos o vovô Elias também. Deus abençoe, tá? Grandemente a vida de todos. Eu quero passar a palavra. Então a Ana tem um recado para você nessa noite. Então ouça aí o que ela vai dizer e depois nós vamos cantar. Som. Pode falar. Não, é só minha mãe. Som. Ei. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu quero hoje compartilhar com os irmãos algo sobre a oração. E o texto base de hoje é Daniel 2, de 14 a 23. Daniel 2, de 14 a 23. Era uma situação muito grave que Daniel e seus 3 amigos estavam enfrentando. Eles iriam ser mortos sem saber porquê e sem terem culpa. O rei Nabucodonosor teve sonhos que os deixaram preocupados.
Mandou então chamar os sábios, os adivinhas, os feiticeiros, os astrólogos de seu reino, para lhe dizerem o que seus sonhos significavam. E é claro que não conseguiram interpretá-los, pois nem conseguiram revelar ao rei o que ele havia sonhado. E ainda disseram que na terra não haveria ninguém capaz de fazer isso. Por isso, Nabucodonosor mandou matá-los, e Daniel e seus amigos também foram buscados para serem mortos, mas nem sabiam o que estavam ocorrendo. Quando Daniel soube, foi procurar o rei, pedindo um tempo para buscar a revelação do sonho e interpretá-lo. Foi para casa, pediu ajuda em oração com seus amigos para que pudessem atender atender ao desejo do rei. A oração deles foi ouvida e eles louvaram a Deus por isso. Quando os homens sem Deus não são capazes, aqueles cuja vida Deus dirige, faz a diferença positiva, principalmente quando em conjunto oram interrogando tudo a Deus. Você tem pedido ajuda a outros para orarem por você ou por problemas que você está enfrentando? Por que não? É interessante que algumas pessoas têm medo de pedir a outros cristãos ajuda em oração. Não sei se é porque elas têm medo de pedir ajuda, ou por orgulho, ou por quererem se mostrar pessoas sem problemas, ou ainda não acharem que as orações dos outros têm algum valor. Para mim, qualquer uma dessas ideias acima é ridícula e diria até antibíblica, pois a Bíblia nos instrui a orarmos uns pelos outros. Até o próprio Jesus pediu seus discípulos ajuda em oração. A oração é a grande arma para vencer batalhas espirituais. Então, esse trecho que o autor aqui do Pão Diário fala é a respeito de Daniel e os seus amigos, né? Eles foram levados, né, pelo rei Nabucodonosor, estavam cativos. E ali o rei teve sonhos, mas o rei não sabia a interpretação daqueles sonhos e procurou no seu reino pessoas para estar interpretando aquele sonho que ele teve, mas ninguém foi capaz. E por isso ele ficou irado e queria acabar com todos, né? Porque ninguém dava conta de interpretar o sonho. Daniel, quando soube disso, ele se propôs a orar. E Daniel ele era um homem de oração, né? No livro dele, a gente vai ver vários relatos de momentos que ele orava. Ele orava 3 vezes por dia. E a vida dele com Deus o relacionamento dele com Deus era diário, né? E aqui nesse texto está falando que ele pediu esse tempo para orar, e ele orou e foi bem sucedido na sua oração, porque ele conseguiu interpretar aquele sonho para o rei. E com isso ele testemunhou do Deus vivo, né? Porque para aqueles astrólogos e aquelas pessoas importantes ali no meio do reino, né? Para o rei eram pessoas sábias e importantes, mas não soube a interpretação daquele sonho.
E ainda disse que não teria ninguém que pudesse fazer. Mas Daniel mostrou que tem um Deus verdadeiro que pode fazer tudo acontecer. Até aquilo que não existe, né? Ele traz a existência. E às vezes nós procuramos pedir conselho para as pessoas que não podem fazer nada por nós, né? Ao invés de fazer como Daniel, ao invés de orar, ao invés de colocar diante de Deus a nossa situação, o nosso problema, porque só Deus pode resolver, né, as nossas situações, as nossas dificuldades. Quando são coisas assim que aos nossos olhos são impossíveis, né? Mas para Deus não há impossível. E Daniel sabia disso. E por isso que ele resolveu mostrar para o rei, né, que existe esse Deus do impossível. E aqui ainda nesse texto fala que nós precisamos pedir ajuda ao nosso irmão, né, em oração, aquele que está conosco na caminhada cristã. É importante a gente procurar alguém, é importante a gente pedir para orar junto com a gente, né, para nos ajudar em determinadas situações da nossa vida. E por que não fazer isso, né? E nesse momento, então, eu gostaria que nós estivéssemos orando. Eu não sei hoje qual é o seu sonho, eu não sei hoje qual é o seu problema, qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas o que eu sei é que tem um Deus que pode fazer tudo por nós, que pode fazer o impossível acontecer, pode trazer à realidade aquilo que não existe. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando hoje, mas coloca diante de Deus. Siga esse exemplo de Daniel, né? E coloca a sua situação diante de Deus. E eu tenho certeza que Ele vai trazer uma resposta para você. Talvez não seja no tempo que você quer ou da forma que você quer, mas Ele vai trazer essa resposta. Então vamos orar e vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Se você conhece alguém, ou se alguém ligou para você, um irmão ligou para você e falou: "Ô, fulano, ore por mim que eu estou com essa e essa situação, eu preciso resolver isso", coloque essa pessoa agora diante do Senhor, juntamente conosco agora nessa oração. Senhor Deus, eu quero louvar ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor é esse Deus poderoso, Deus do impossível, Deus que transforma, Deus que muda situações. Ó Deus, eu quero louvar ao Senhor por isso, porque nós podemos confiar em Ti, na certeza de que o Senhor nos ouve, na certeza de que o Senhor se importa conosco, ó Deus, e com a nossa situação. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, a vida de cada um dos irmãos, ó Deus, que está nos ouvindo nessa noite. Peço que o Senhor vá de encontro à vida de cada um, de encontro, Deus, à situação que cada um está vivendo, Deus. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, possa trazer respostas, possa trazer, Senhor, soluções, ó Deus, para esses problemas que estão enfrentando. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor haja, Deus, de forma poderosa, Deus, em cada lar, Deus, em nome de Jesus. Eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, pela vida da minha mãe, pela vida do Elias, ó Deus, que estão enfermos. Eu peço que o Senhor esteja abençoando a vida deles. E peço também, ó Deus, que o Senhor esteja indo de encontro a cada um que porventura esteja enfermo, que esteja, Deus, passando por alguma situação difícil, ó Deus, em relação à saúde. Que o Senhor, ó Deus, vá de encontro à vida de cada um e traga cura, Deus, traga refrigério, em nome de Jesus, ó Pai. Coloco diante do Senhor também aqueles, ó Deus, que estão com algum problema financeiro, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa estar abençoando. Que o Senhor esteja, Deus, suprindo as necessidades de cada um, em nome de Jesus. Aqueles, ó Deus, que porventura estejam com algum problema, Deus, emocional. Que o Senhor toque, Deus, que o Senhor cure. Que o Senhor traga paz. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, tire toda a ansiedade. Que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, cada vida, Deus, segundo a necessidade, Pai.
Em nome de Jesus, e que o seu nome seja glorificado, Deus, através de cada uma dessas situações. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu coloco diante do Senhor também, ó Deus, a vida do Wesley. Peço que o Senhor esteja abençoando, Deus, a vida dele a cada dia, e que o Senhor esteja sustentando, que o Senhor, Deus, esteja aprimorando, Deus, a vida dele, em nome de Jesus, e que ele seja cada dia mais usado pelo Senhor, ó Pai, e que essas palavras, ó Deus, que ele tem ministrado, que ele tem falado, Deus, aqui, que possa ficar guardada nos corações, ó Pai, e que possa produzir fruto, em nome de Jesus. Fale conosco através dos louvores também. É essa oração que eu te faço agradecida nessa noite por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma surpresa para vocês. Para que a gente possa celebrar e louvar o Senhor Jesus, eu trouxe alguém aqui hoje para falar, para fazer oração. É um tempo de gratidão a Deus e para orar por você, vovô e vovó. Então, em nome de Jesus, queria convidar aqui a minha convidada. Convidar, né? Redundante. É aqui, por aqui. Isto. Tem problema não. Vai lá. Vai firme na fé. Olha ela aí, gente. Amém. Vamos orar então, né? Agradecer a Deus pela vida de cada vovô, vovó, né? Que é um privilégio. E lembrando que esse tempo de pandemia tem sido um tempo desafiador, né? Para os avós, para as avós, para todos nós, mas eu acho que para eles muito mais, né? Porque eles precisam estar mais atentos, mais guardados. Então nós vamos clamar a Deus, né? Que Deus dê a eles paz, dê a eles tudo que eles precisam para passar por esse tempo. Amém? Senhor, muito obrigado porque nós podemos estar diante do Senhor em oração. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua presença no nosso meio. Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque no meio de tantas dificuldades nós vemos o seu amor, vemos o seu cuidado, tudo que eles precisam. E nós te louvamos, ó Deus, por isso. Que o Senhor possa, Deus, nesta noite abençoar, Deus, cada coração que está, Deus, diante do Senhor, Deus, por meio, Deus, dos celulares, das TVs, por meio dos computadores, ó Deus, mas que isso não, Deus, afaste de nós o prazer de adorar o Senhor, como igreja do Senhor. Que nosso coração possa se curvar diante do Senhor, que é Rei, e que não há impedimentos, ó Deus, para poder te bendizer, para poder dizer das suas maravilhas. Abençoe, Senhor, todos os vovôs e vovós nesse dia. Que o Senhor possa guardá-los, ó Deus, com a sua poderosa presença. Que o Senhor possa escondê-los, ó Deus, debaixo dos seus braços protetores. Que o Senhor seja o refúgio, que o Senhor seja a força, que o Senhor seja o alento, Deus, na vida desses teus servos. Ó Pai, que nenhum mal sobrevenha sobre a nossa casa, sobre a vida deles, que o Senhor possa trazer o livramento de toda a obra do inferno, de toda a enfermidade, de todo vírus, ó Deus, de toda doença mortal. Que o Senhor possa, Deus, guardar as vidas, ó Pai, porque o Senhor é poderoso. Nós cremos no seu nome, sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Por isso nós colocamos a nossa vida na tua presença. Ó Pai, fortaleça o nosso coração, que a igreja do Senhor seja fortalecida a permanecer firme nesse Amém. Tempo, Pai, que nós possamos ser encorajados pelo Senhor. Nós sabemos que tem sido um tempo difícil, meu Deus, que nós temos sentido falta, Pai, de sair, de encontrar, de nos reunir, Pai, como nós sentimos, Deus,
a necessidade de estarmos juntos, mas o Senhor é soberano. Nas tuas mãos o controle do mundo está e nada foge à tua soberana vontade. Por isso que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos dê a tua força, Pai, que o Senhor possa nos consolar, que o Senhor possa encher o nosso coração, porque nós dependemos somente do Senhor. Nós podemos perder tudo, Pai, o que nós não podemos perder é a tua presença na nossa vida. Então que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encha de graça, que o Senhor abençoe cada irmão e cada irmã que ora comigo nessa noite, cada irmão que está na sua casa, esse irmão que o Senhor conhece as necessidades, esse irmão que o Senhor sabe o que ele está clamando, Senhor, aí. O Senhor sabe aonde precisa ser tocado. O Senhor sabe o que a família desse irmão precisa. O Senhor sabe o que tem angustiado o coração dele. Então, o Senhor contempla os nossos corações nessa noite, Pai, e nos abençoe em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Viu só? Viu as surpresas que o pastor prepara? Eu espero que você tenha sido abençoado aí. E a palavra da igreja, da nossa igreja, para você que é, né, vovô, vovó, é que vocês são uma bênção no nosso meio, vocês são uma bênção na nossa vida. Nossa igreja, sabe, se alegra muito com a presença de vocês, das crianças, dos adolescentes. Um feliz dia dos vovós e vovôs. Que Deus possa estar assim realmente operando. E aquilo que foi dito na oração, foi pedido diante do Senhor, que de fato seja derramado sobre a sua vida, tá bom? Deus abençoe grandemente. Queridos, a gente preparou tudo, mas a gente, como eu sempre tenho dito, às vezes as coisas acontecem. Mas a gente vai louvar Jesus hoje da forma simples. Infelizmente a imagem não vai aparecer para vocês cantarem com a gente, mas eu vou cantar o que a gente já está cantando e você vai conseguir acompanhar. Mas eu quero que você cante de todo o seu coração, celebre. Não só pelo dia dos avós, mas por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Tem mais um motivo, né? Hoje é aniversário do nosso primo Kelvin. Deus abençoe sua vida, tá? Kelvin é uma bênção na nossa igreja, de vez em quando vai lá para tocar, para nos abençoar. Quero dizer para você que você é uma bênção, tá, meu irmão? Não sei se você vai ver, mas se você ver, fique sabendo que eu estou dizendo isso aqui. Amo você assim de coração. Obrigado por tudo que você tem feito lá pela nossa igreja. Queria dizer também que quarta-feira tem alguém aqui que está fazendo aniversário também, Mr. Louros, né? E a gente vai louvar a Deus por ele. E depois nós vamos orar por ele também, tá? Nós vamos orar pela vida dele, que também é uma outra bênção na nossa igreja. É um irmão que eu ganhei da minha família. Eu não posso ficar falando essas coisas não, senão ele fica convencido. Mas ele é alguém assim que é muito querido por todos nós. E nós queremos celebrar Jesus, tá? Vamos louvar então por outras coisas. Tenho certeza que na sua casa algumas coisas muito boas aconteceram também. Louva comigo, canta ao Senhor Jesus. Ele é digno do nosso louvor. Canta comigo. E quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Nós cantamos a Ele. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor. Canta de novo.
todo o seu coração. Meu lugar, No nome de Jesus. a minha cruz Ele levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. É como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Nós cantamos Jesus. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Amado Deus, nós declaramos nessa noite. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Declare. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, oh, que tremenda graça, Ó Senhor, oh, que infalível amor. Ele tomou Tomou o meu lugar, e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. e é do Senhor. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, Senhor. Cantamos a sua glória, o seu louvor. Declaramos, ó Deus, o quanto o Senhor é grandioso. O Senhor é aquele que nós amamos. Em nome de Jesus. Cante comigo também que Ele é tudo. És o noivo que estou a esperar, com a minha luz vou te aguardar. És semeador que está a semear, que o teu fruto vem em mim brotar. Senhor, nós clamamos assim nessa noite. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai, o meu pastor,
pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Senhor, és o Pai que vem pra me abraçar quando volto para o meu lar. És o bom pastor que vai me encontrar se o caminho não sei mais achar. Cantamos, Senhor, tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Tu és tudo, Senhor, tudo para nós. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai, o meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Oh, amado Deus, Senhor Jesus, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai, o meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Canta comigo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. 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 Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai, o meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Jesus, Jesus, tu és. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai, o meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Amém, Senhor, tu és. Cristo, tu és tudo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo. Sim, tu és tudo. Vem cá, Lorival, vamos orar. Aparece aqui no vídeo. Tá aparecendo? Eu queria que você aí da sua casa, sabe, pudesse assim, estender sua mão, né, daí da sua casa, assim, sabe, e abençoasse a vida desse homem, né, esse homem de Deus, pai de família, e que a gente assim ama de verdade. Então vamos orar. Vamos lá.
Senhor amado, nós queremos te dar graças, Pai. Te dar graças pela vida do Lorival, nosso irmão assim precioso. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dele, tem abençoado a sua vida, tem cuidado dele lá no seu trabalho, tem cuidado da sua família. Nós te bendizemos por tudo que o Senhor é. Nós queremos, ó Deus, rogar, pedir a sua grande bênção sobre a vida dele. Que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida com toda a sorte de bênção. Opera, Senhor, sobre tudo na sua vida, suas decisões, aquilo que ele está pensando, vai fazer. Que o Senhor ponha a sua mão em nome de Jesus, livra de todo o mal, do tropeço, do mal, de fazer o mal. Continue, ó Deus, sustentando, abençoando a ele, Regiane, abençoando Vitor Hugo, Alice. Nós te glorificamos, Senhor, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito, e pedimos, Senhor, continuar com as suas mãos estendidas sobre a sua vida, nesse ano que se inicia na vida do teu filho. É um ano, ó Deus, que de fato é um ano que parece ser difícil, mas é um ano que o Senhor está presente, é um ano que o Senhor está abençoando, é um ano que o Senhor está movendo. Eu tenho certeza que o Senhor tem coisa boa para ele, tem coisa boa para nós, tem coisa boa para a nossa família. No meio de tanta coisa, a gente vai colher coisas muito boas, preciosas, e com certeza nós vamos sair muito mais fortalecidos para enfrentar os desafios das nossas vidas. No nome de Jesus nós agradecemos. Queremos colocar a vida do Kelvin também, abençoar a vida do nosso primo, esse querido. Visita essa vida também, seu coração, que ele esteja assim guardado na sua presença, esteja protegido em nome de Jesus. Louvado seja o seu nome. Nós colocamos a vida deles diante do seu altar e oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, tá? Você desliga ele pra gente, quando você passar, aproveitando. Queria, dizer aqui, ó, apareceu aqui, vovó Vilma apareceu aqui, ó, tá dando aqui, tá? Nós oramos por você, tá, vovó? Deus abençoe a vida de você, a sua vida, a vida do vovô Elias. Deus esteja sustentando vocês aí, tá? Lembrar também vovó Anésia. Deus abençoe a vida dela, é nossa avó, né? Vovó Anésia. Tem a minha bisa Regina, minha avó, tá? E queria que vocês pudessem orar por ela. Está precisando assim de oração para Deus sustentar, abençoar a vida dela, fortalecer a vida dela. A minha avó precisa disso, tá bom? Momento das crianças agora. Eu queria convidar aqui então as meninas. Quero pedir a Emanuele já para orar, para a saída delas, orar pelas crianças, e depois elas vão cantar, tá bom? Então, a Manu vai orar. E hoje tem muita criança aqui. Você chama as crianças aí da sua casa, leva todo mundo, tá bom? Chama aí. Senhor Jesus e meu Pai, eu quero pedir que o Senhor possa abençoar as crianças, os adultos, os idosos, os adolescentes, pré-adolescentes, e que esse momento de divisão possa ser uma bênção, como está sendo até hoje, meu Pai. E que o Ministério Infantil possa crescer, abençoe todas as crianças da igreja, a Raíssa, a Rayane, o Caio, o João, outras crianças, meu Pai. E que, mesmo separados, cada palavra que sair da boca do meu pai, da minha mãe, da minha tia, possa ser uma bênção em nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Achei, lá vai, ó. Crianças. Todo mundo em pé, ué. Vamos lá. Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, bate os pés. Se Jesus é teu amigo, bate os pés. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bate os pés. Se Jesus é teu amigo, se Jesus é teu amigo, faz o
amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, faz o Se Jesus é teu amigo, faz o Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faz o Se é teu amigo, faz os três. Se Jesus é teu amigo, faz os três. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faz os três. Meu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então as crianças agora já podem se dirigir para lá. Elas já podem. Essa criançada é uma bênção, né? As crianças louvando ao Senhor. Nosso desafio, então, irmãos, é meditar e refletir sobre Daniel. Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia aí no primeiro capítulo de Daniel. Nós vamos ler os versículos e depois nós vamos para a nossa reflexão da noite, tá? Daniel, capítulo 1. Abre aí, por favor. Livro do profeta Daniel está no Antigo Testamento. Tá depois do livro, tá? De Ezequiel. E aí, então, nós vamos ler. Nós começamos a falar sobre este assunto desde o domingo passado. A gente já está refletindo há algum tempo. Por favor, leia comigo a partir do verso 3. Então, lá, ele mandou Aspenaz, chefe dos oficiais do palácio real, escolher alguns rapazes entre os judeus que haviam sido presos em Jerusalém, rapazes da família real e das famílias ricas e importantes de Judá. Eles deveriam aprender a língua, os costumes e a ciência dos caldeus. Escolha rapazes fortes, sem defeitos físicos, com boa saúde e de boa aparência. Disse o rei, eles devem ter boa instrução, boa cultura geral e ser capacitados para viver no palácio real. O próprio rei escolheu a comida que deveria ser dada aos jovens, tudo do bom e do melhor, da própria despensa do rei, vinhos e carnes. Eles deveriam se alimentar dessa comida por 3 anos. Quando terminasse o treinamento, passariam a servir o rei. Entre os escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos eles da tribo de Judá. Mas Aspenaz, o chefe do pessoal do palácio, deu os 4 rapazes e outros nomes. O nome de Daniel passou a ser Beltesazar, o de Ananias, Sadraque, o de Misael, Mesaque e de Azarias, Abidnego. Vamos parar por aqui hoje. E eu queria pedir que Regiane volta aqui, por favor, e ore pela ministração da palavra, por favor, em nome de Jesus. Pode pegar um microfone ali e orar. Pode passar aqui. Senhor, obrigado por esse tempo, Pai, de leitura, Pai, e agora que nós vamos refletir, Deus, sobre a sua palavra. Que o Senhor possa falar conosco, que os nossos olhos e ouvidos estejam abertos e atentos, ó Deus, para escutar a sua voz.
Que nada, Deus, nos impeça, Pai, de ouvir o que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Que o Senhor prepare o nosso coração, que ele seja como uma terra fértil para receber a boa semente da tua palavra. E que o Senhor possa preparar, Deus, mentes e corações abertos para receber. Que o Senhor use a vida do teu servo, que ele seja um canal, Pai, para transmitir aquilo que o Senhor deseja ao coração de cada um, Pai, que está acompanhando esta reunião e que ainda vai acompanhar. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, que esse é o desejo do nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, clamamos ao Senhor, que o Senhor repreenda todo espírito ladrão da tua palavra, tudo que possa vir para, Deus, tirar a nossa atenção, para nos desviar, Pai, de cumprir aquilo que o Senhor deseja na nossa vida, Pai. Tem misericórdia de nós, é o que nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus por cada um de nós e pela sua palavra. Irmãos amados, hoje eu escolhi um tema, estava tudo preparado no projetor, e o tema da mensagem é contextualização. Contextualização ou contextualizado ou mundanizado. Eu queria que você pudesse pensar comigo, né, sobre essas questões. Eu não sei se você sabe, mas a questão de você contextualizar significa transmite o conceito de uma constante adaptação ao meio que se vive. Então, essa adaptação é algo que nós temos assim no lema da Mocidade para Cristo. Eu não sei se você conhece a Mocidade para Cristo, mas o lema da Mocidade para Cristo é ao compasso dos tempos, mas ancorados na rocha. Então, dá essa ideia. Uma outra ideia da Igreja Reformada, a Igreja Presbiteriana na qual nós pertencemos, e as outras igrejas reformadas também, dá a entender isso, de que essa ideia de uma igreja reformada sempre se renovando. E a ideia é, eu mudo, às vezes, os métodos, mudo determinadas coisas, mas eu não tenho o direito, não tenho a condição de mudar o conteúdo. Eu preciso disso, eu preciso dessa base. Então eu queria, no nome de Jesus, que você pudesse pensar aí na sua casa e começar a pensar. Enquanto a mundanização é, de fato, incorporar os costumes e incorporar os valores do mundo. E eu já falei que mundo aqui não significa esse lugar onde a gente vive, mas são os conceitos, as coisas que estão aí, tanta coisa até mesmo na política de defesa aos direitos, para que determinadas coisas mudem, e como o estereótipo da beleza nos nossos dias. Então, o estereótipo da beleza, como é que é? Então, aquele estereótipo das magrinhas. Hoje existem as modelos que são plus size, para realmente valorizar e para acabar com essa questão da discriminação. Então, são coisas que têm sido feitas, né, para se tentar mudar, mas o cristão é chamado, de fato, a se contextualizar e a não se mundanizar. E o grande desafio do cristão, sabe qual é, meus queridos? É saber qual é o limite. Porque determinados aspectos da nossa cultura, elas não são pecaminosas e você pode, sabe, desfrutar e fazer, mas tem determinadas questões da nossa cultura que são. Então existe um limite. E Daniel aqui, ele traz isso para nós. Eu fui assim muito tocado essa semana, porque eu ouvi um pastor, eu não vou citar o nome, mas eu ouvi um pastor, e essa palavra mexeu muito comigo e me trouxe a visão deste texto. O pastor, ele cita o exemplo do apóstolo Paulo lá em Atos. O apóstolo Paulo em Atos, no capítulo 17, de 23 a 28, ele vai falar do encontro de Paulo no Areópago, né, entre os filósofos gregos, e vai dizer que Paulo usou aspectos da cultura ali para poder trabalhar, falar de Jesus para aquelas vidas. Então, filósofos, ele estava no meio de homens conhecedores. Então, ele usou aspectos da cultura. E ele vai citar lá um poeta chamado Epimênides. E ele vai citar, e o texto, se você quiser abrir aí, então, Atos 17,
a partir do verso 23, diz assim: pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, e o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriores estabelecidos os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. E aí vem a citação que o apóstolo Paulo faz desse Epimênides: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Então o apóstolo Paulo, ele está no lugar, ele passa pela cidade, ele vê lá muitos monumentos, muitas estátuas, e ele percebe lá que há um altar ao Deus desconhecido, e o apóstolo Paulo usa desse aspecto da cultura para anunciar Jesus. E ele fala, né, os gregos eram politeístas, adoravam vários deuses, e por isso eles tinham vários, tinham um panteão, até chamado de panteão grego, cujo principal deles é Zeus, que é, digamos assim, na mitologia e na ideia deles, um similar ao nosso Deus, ao que nós servimos, ok? Eu queria que você pudesse trazer isso ao seu coração, que você pudesse se atentar a isso, para que a gente possa refletir. Então eu queria que você pudesse olhar com outros olhos. O apóstolo Paulo disse que ele fazia tudo para ganhar as pessoas. Então você pode perceber que ele não mudou o conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem foi, mas ele usou aspectos da cultura para poder falar de Cristo. Isso traz referência para a gente, para pensar sobre essas questões desses limites do anúncio de Cristo, mas também com relação à nossa vida e à nossa postura. E eu citei para as minhas filhas outro dia, numa conversa, que é um outro texto do apóstolo Paulo que fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E essa questão dessa postura, e tem a ver com essa relação também. Essa relação de até onde eu posso ir, até onde, né, a cultura. E é interessante que esse pastor, ele fez uma análise de que a gente olha para a cultura e a gente vê, de fato, alguns resquícios de Deus. Ele olha para as questões, ele fala das questões o quê? Por que o ser humano busca justiça? De onde vem isso? E mesmo que seja a nação que está cheia de corrupção, como a nossa e como algumas outras lá, sempre tem, né? Sempre tem essa questão de busca da justiça. Existe justiça. De onde vem essa questão, sabe, de humano, de amor, na verdade? Nasce de Deus. São aspectos, gente, dessa criação de Deus, que infelizmente está manchada e deturpada pelo pecado, e a gente sabe que a cultura e algumas coisas nela, elas estão contaminadas e não têm trazido glória ao Senhor. E esse é a grande questão. Se não traz glória ao Senhor, isso é algo que é pernicioso. E Daniel, ele vai nos dar aqui, sabe, uma ideia mais ou menos do que são esses limites, e eu queria te convidar a refletir comigo a respeito disso. Eu não sei se você já parou para pensar, se isso é algo que é desafiador para você, mas é algo que a gente precisa poder pensar e analisar, tá bom? Eu queria começar então dizendo o que Daniel permitiu. Então, vocês estão lembrados do que eu falei? Daniel foi sequestrado da sua terra natal, foi tirado de lá e foi levado para a Babilônia. E na Babilônia,
eles tentaram, né? Tentaram o quê? Incutir nele a filosofia, o pensamento da época, as questões relacionadas com a nova forma de viver. Então a gente começou até a pensar e falar algumas coisas. Então, pode mudar a minha cultura? Então eu tinha uma cultura que era essencialmente com Deus no centro. Ela continua, mas determinados aspectos de aprendizado, eu posso aprender a cultura de vocês. Eu posso aprender sobre essas coisas. Mas a gente sabe que ele fez uma separação muito grande assim, entre eu posso aprender aquilo, posso aprender, mas praticar aquilo é outra questão. Então, Daniel, ele fez isso. Então, quer me ensinar da cultura? Posso, não tem problema nenhum de aprender. Não tenho problema nenhum de aprender. Pode mudar meu idioma? Pode. Então, posso aprender inglês? Pode. Ó, show de bola. Vai, aprende. Daniel aqui aprendeu a falar o aramaico. E nós já falei que o Novo Testamento, na época lá que Jesus veio, o povo falava em aramaico. Então, pode mudar o meu idioma? Pode. Daniel permitiu e tudo mais. E ele fala assim, pode me ensinar sobre outras coisas, de como que vocês veem o mundo e tudo mais? Pode. Tá? E eu não sei se você sabe, eles eram muito místicos. Provavelmente aprendeu sobre misticismo e essas coisas. Ele fala a respeito disso. Pode tentar fazer uma lavagem cerebral em mim? Tentar, viu, gente? Pode tentar fazer uma lavagem cerebral para que as minhas bases sejam removidas? Daniel falou, pode, porque as minhas bases, elas estão firmes, elas não podem ser removidas. Então você perceba que em determinadas questões, Daniel não abriu mão, não teve problema de aprender sobre a cultura. E isso traz para a gente essa visão. Então, eu cheguei a citar na quinta-feira que era como se fosse ele sendo convidado para participar de uma grande faculdade aí do tempo, e na verdade era uma faculdade boa, de 3 anos intensivos, e que depois de passar no vestibular, né, que ele já tinha passado, já tinha sido escolhido, ele estudaria, e depois de estudar, o que aconteceria? Ele receberia um emprego. Então, tudo, mas as questões assim, tão profundas no coração dele, você pode perceber que ele não negociou, ele não deixou. Comece a analisar a sua vida, comece a pensar. Eu sei que tem jovens na igreja que vai para a faculdade, tem tantas coisas, e eu já vi tanta gente abandonando a fé por ir para a faculdade. Eu quero dizer para você, aprenda, mas cuidado. Você pode se contextualizar, mas o nome de Jesus não se deixa mundanizar. Não deixe que conceitos perniciosos da sua fé, a sua esperança, aquilo que você foi criado, seja arrancado de vocês. E eu disse que, infelizmente, essas coisas têm sido feitas para tentar tirar, muitas vezes, isso de nós. Então, tem aspectos muito bonitos da nossa cultura e que eu queria convidar você, de fato, a conhecer. Hoje mesmo eu falei que eu estudei sobre a história da música brasileira, como é que foi. Falei que eu aprendi nesse semestre sobre a modinha, sobre o lundu, sobre o machixe, que é o ancestral do samba. Não sei se você sabe, o machixe era uma dança que se transformou em ritmo e as pessoas e se tornou assim, o ponto de partida que o machixe misturado com outros ritmos deu início ao samba brasileiro, que é conhecido mundialmente. Então tem aspectos e assim, coisas preciosas, bonitas demais, composições belíssimas, que você consegue perceber, sabe? Resquícios dessa glória de Deus, gente, que infelizmente está manchada pelo pecado e está realmente decaindo, está, infelizmente, em declínio. E eu queria que você pudesse atentar, tá bom? Uma outra coisa que aconteceram aqui pode mudar meu nome? Pode mudar meu nome? E, gente, uma coisa preciosa nos tempos bíblicos, essa questão de nomes. Daniel significa Deus é meu juiz.
E o nome dele foi mudado para Beltesazar. E o nome dos seus amigos também foram trocados para nomes relacionados aos deuses lá da Babilônia. E Daniel falou assim: pode trocar meu nome? Pode. Não tem problema nenhum. Pode mudar. Porque apesar de o meu nome ser precioso para mim, apesar do meu nome ter um grande significado, a mudança do nome não vai mudar a constituição de quem eu sou. Não vai mudar. Pode mudar o nome, né? Pode mudar, pode. O nome que meu pai me deu. Igual falar essa questão de meu pai me deu, gente, meu pai me marcou para o resto da vida. O nome que ele me deu. Lindo. Todo mundo diz, não, que nome lindo, mas ninguém consegue falar. É uma dificuldade chamar Wesley, você não sabe. Já saiu Wesley Lee. Wesley é a maioria, todo mundo chama de Wesley. É a marca que meu pai deixou na minha vida. Tá? E Daniel falou assim: pode mudar meu nome? Pode. Sem problema nenhum. Pode mudar. Não vai mudar a Constituição. Apesar de ser muito importante, de eu amar meu nome, pode mudar. Pode mudar o nome que tem relação. Então, cada um deles tinha um nome relacionado a Deus. E eles foram mudados para que nomes relacionados aos deuses da Babilônia. E uma coisa assim interessantíssima que você saiba. Sabe qual era a intenção de Nabucodonosor? A intenção de Nabucodonosor era dizer para eles assim: olha, seu Deus perdeu. Essa mudança de nome, gente, o pior era essa afronta. Nabucodonosor estava dizendo assim: seu Deus perdeu. Então seu Deus não é digno não é, até do nome de vocês, esse nome de Deus precisa ser riscado, porque seu Deus é fraco. Seu Deus perdeu para o meu. Então era essa afronta que estava acontecendo e eles estavam ali. Então, para você ver, Daniel foi mudado para Beltesazar, que significa Bel protege a vida do rei. Bel ou Marduk era uma importante divindade na Babilônia. Ananias recebeu o nome de Sadraque, que alguns associam com a ordem de Aku. Aku era um deus sumeriano. Misael teve seu nome mudado para Mesaque, que significa quem é como Aku. Azarias recebeu o nome de Abdinego, né? E esse eu acho que foi o pior. Tá? É uma sugestão de nome para o seu filho, Abdinego, vai ficar legal. Tá? Depois você pensa aí, tá bom? E significa servo de nego. Então, gente, assim, Daniel não ligou com essas questões. E apesar de ser afrontado, pode mudar o nome? Pode. Pode. Tá? Pode mudar. Mas uma das questões assim preciosas e pertinentes, e eu quero terminar dizendo com ela: Daniel, ele não negociou uma coisa: o seu relacionamento com Deus. Quando falou da comida, ele falou: não, aí não. Aí vocês pegaram pesado demais, porque a comida não. Porque Daniel era vegetariano e ele gostava de comer legumes, foi ensinado desde a infância a comer legumes? Não foi isso, não. A grande questão aqui está ligada às leis cerimoniais do Antigo Testamento. E uma das formas do judeu demonstrar que ele era alguém que era fiel, que era alguém que andava com Deus, era até relacionado com a comida. Tinha alguns animais que eram proibidos, eles não podiam comer desses animais. E por causa disso, o que eles fizeram? Por causa disso, Daniel fez um pedido. Não. Se eu comer dessa comida, apesar de ser um privilégio comer da mesa do rei, apesar de ser assim uma coisa tão boa, o meu relacionamento com Deus eu não quero que vocês mexam, porque se eu comer dessa comida eu vou ficar cerimonialmente impuro e eu não vou poder servir ao meu Deus. Então a comida não. Tudo que toca o relacionamento com Deus, e você vai ver no livro inteiro, tudo que toca o relacionamento com Deus, Daniel vai dizer assim, não. Então trocar Deus por um outro, adorar a estátua do rei, que a gente vai ver, não. Você vai parar só vai poder fazer oração, né, Daniel?
a estátua foram os amigos. Depois Daniel teve um outro jogo que eles fizeram com respeito à oração. Você não vai poder fazer oração ao seu Deus, você vai ter que fazer oração só o rei. E decreta isso, o rei decretou, e Daniel foi para a cova dos leões por causa disso, porque ele não deixou. Então, perceba, gente, quais são os limites, sabe, dessa questão da cultura. Tudo aquilo que vai ferir o seu relacionamento com Deus, é preferir você se abster. E Daniel, assim, ele foi duro, sabe por quê? Porque ele não sabia qual é o cardápio que viria no dia. Então, como eu não sei o cardápio, pode ser que nesse dia eu possa, cordeiro, não, beleza, posso comer. Mas depois vai vir porco, e porco era um animal imundo, tornava ele cerimonialmente. Então Levítico traz lá, eu não vou falar porque o nosso tempo, estou correndo aqui porque a gente teve problema, tá, gente? Senão ia citar a questão dos nomes e tudo mais, mas vamos para frente, só para terminar, para não demorar muito. Então, Daniel, ele não sabia o cardápio, ele disse assim, então não, gente. E às vezes, sabe, eu estava conversando com as minhas filhas, às vezes é preferível você cortar na raiz do problema, do que às vezes ter que negociar outras coisas. Daniel cortou na raiz do problema. Ele não quis pensar, né? Não quis abrir mão de determinadas coisas. Então é aquilo que o apóstolo Paulo diz, gente. Se uma coisa está dominando a minha vida, está errado. O que pode dominar a minha vida é só Jesus, é só Cristo, é Ele que é meu Senhor, Ele é que domina, que governa. Agora, se tem alguma coisa que governa a sua vida, que domina, e eu já quero chamar a sua atenção aqui, se alguém fala, né, você mudar, sabe, essa frase assim, eu não consigo ficar sem isso, não consigo ficar sem aquilo outro, nem vou citar nome do que não, porque você está dando a entender isso, que você está sendo escravo daquilo aí. Então, cuidado, tá bom? Existem limites claros, e a palavra de Deus está dizendo aqui, eu citei Romanos 12, tá? A nossa vida precisa ser marcada pela renovação da nossa mente. A gente precisa ter mente de Cristo, é mente de Jesus. E que Deus nos ajude nisso. É muito complicado, é uma linha muito tênue, mas tudo aquilo que te afastar do seu relacionamento com Deus, seja o que for, eu digo para você, às vezes vale a pena você cortar, vale a pena você abrir mão daquilo, mas que você tenha uma vida diante de Deus plena, uma vida de alegria, uma vida que de fato vai contribuir para o seu legado. E as pessoas percebem isso. Elas veem isso. E muito mais que as pessoas, Deus vê isso. E nós vamos ver isso na quinta-feira, eu te convido. Então, como que Deus vê uma atitude assim? Porque era complicado demais, nós vamos refletir, e eu vou encerrar minha palavra. Tá? Eu queria que você pudesse, no nome de Jesus, pensar aí, sabe, sobre algumas coisas assim. Conheça seu tempo. E não tem problema você conhecer o seu tempo. Mas cuidado com aquilo que tem te influenciado. Cuidado com aquilo que tem feito a sua cabeça. Está te dominando, filho? Em nome de Jesus. Então, determinadas coisas, às vezes, não são pecado, mas são tropeços. E você tropeçar, muitas vezes, vai ser ruim para você. Lembra do seu relacionamento com Deus. Lembra no nome de Jesus. Tá? Às vezes é preferível cortar. Então conheça melhor o seu tempo. Conheça mesmo. Então o tempo, sabe, histórico, filosófico, chama pós-modernidade. Dá uma lida. Eu não vou dizer aqui o que trata, não, mas a pós-modernidade é uma desconstrução de um tanto de coisa, e principalmente delas de valores morais, de verdades absolutas. Não existe isso nesse tempo. Dá uma lida nisso e vê o que isso reflete. Estou chamando você realmente para estudar e para perceber que existem determinadas coisas que não, mas conheça. Vá lá estudar. Outra coisa que fala assim, não sacralizar os métodos e as estratégias. Então, às vezes, como eu falei do apóstolo Paulo, que usou uma estratégia, e eu aqui quero dizer para você que eu não concordo com tudo, eu não acho que tudo que está certo, tá? Mas eu tenho uma frase do E.M. Bounds que fica no meu coração. Eu gosto de algumas frases, tá? Eu tenho algumas. E.M. Bounds diz assim, ó, Deus não unge, tá? Mude os métodos, né?
A ideia é mude os métodos, mude os planos, mude as coisas. Sabe por quê? Porque Deus não unge métodos, Deus unge homens. Então a unção não está nos métodos, a unção está nos homens. E tem gente que sacraliza determinadas coisas, que as coisas só andam assim. Deus é criativo demais. Existe igreja nascendo de tudo quanto é forma para dizer como que nosso Deus, ele é assim, criativo nas coisas. Então, cuidado para não ficar sacralizando. Cuidado para não sacralizar. A gente falou sobre templo, sobre religião, sobre algumas coisas, a gente está sacralizando. Era uma das coisas muito importantes, sabe, para Deus. O templo era uma coisa muito importante. Deus defendeu o templo, defendeu as coisas, os utensílios do templo. Quantas vezes Deus defendeu? Mas nessa hora aqui Deus não defendeu, porque isso não é religião, esse não é o relacionamento. Para eles era muito importante, mas não baseava-se só nisso. Então, cuidado para não ficar sacralizando coisas, tá? É seu relacionamento com Deus. Tema Deus, tenha a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática, viva assim. E eu quero dizer para você assim, conheça os princípios bíblicos. Uma das coisas assim, importantíssimas na vida de Daniel. Ele é um adolescente entre os 16 e 17 anos. E isso é muito importante para um judeu, sabe por quê? Porque eles são criados desde a infância pela família. A Bíblia lá em Deuteronômio, eu já citei aqui, fala que você precisa ensinar seu filho. E eles faziam isso, eles inculcavam a lei. Inculcar a lei, a ideia é como se abrisse a cabeça, enfiasse a lei lá dentro. E eles faziam isso, eles escreviam da lei nos lugares, nos umbrais das portas, para lembrar o menino, e eles tinham que fazer isso. Mas quando ele fazia 12 anos, de 12 a 14 anos, eles começavam a frequentar o templo. E é onde muitos estudiosos entendem que Daniel foi treinado, que Daniel aprendeu a respeito da lei e se transformou nessas bases profundas da sua vida. Então você precisa conhecer princípio bíblico para você tomar decisões. Você precisa conhecer princípio bíblico para você saber se direcionar nessa vida. Então, toma cuidado. Tem muita coisa muito boa, tem muita coisa de Deus, mas tem coisa muito má. Tem muita coisa desviando gente, desviando os crentes. E você, para não ser enredado, conheça a palavra de Deus. Lê esse texto de novo, para saber se o pastor Edson falou besteira. Eu tenho certeza que não, porque eu estudei muito para trazer essa mensagem para o seu coração. Eu queria então terminar dizendo assim, que Deus nos ajude a formar esses princípios bases, e que Deus nos ajude, sabe, a não abrir mão desses princípios, não negociar isso de forma nenhuma. E principalmente nosso relacionamento com Deus. Tudo aquilo que tocar, que tangeia nosso relacionamento com Deus é precioso demais. E às vezes é preferível você se abster de determinadas coisas da cultura, de determinadas coisas, para que você não contamine o seu coração e se torne alguém que não vai poder estar diante de Deus. Vamos orar? Pai eterno, nós queremos submeter a nossa vida, nosso coração, nossa mente ao Senhor e até a nossa vontade. Às vezes a gente tem vontades que são boas, às vezes temos vontades que são ruins, que são más, e nós colocamos e apresentamos isso diante do Senhor. Tem compaixão de nós. Ajude-nos, ó Deus, a termos esses princípios enraizados no nosso coração, para que a gente saiba viver o nosso tempo. Que ele seja assim, de fato, como o lema da Mocidade para Cristo, ao compasso dos tempos. Que seja assim, mas ancorados na rocha. Não deixe a gente desviar, Pai. Não deixe a gente trocar as verdades do Senhor, as grandezas do Senhor, por tantas coisas. Tem coisas da nossa vida que são inegociáveis. E tem coisas, ó Deus, que não são. São coisas difíceis demais, mas que o Senhor nos dê sabedoria. A Tua palavra diz que a gente tem que pedir, nós estamos pedindo nessa noite porque a gente não sabe. Eu não sei. Eu não sei porque são linhas muito tênues. E eu preciso do Senhor. Preciso do Senhor para mim. Preciso do Senhor para que eu ensine minhas filhas. Preciso do Senhor para que eu ensine meu neto. E para que eu seja bênção na vida de todos. Cuida de nós, do nosso coração. E não nos deixa, Deus, sabe, ser levados para um lado da mundanização. Mas que nós possamos
nos contextualizar e saber dessas coisas, e saber, ó Deus, de como a gente deve se portar diante de tantas coisas e questões da nossa vida. Obrigado por esse tempo, obrigado por esses irmãos preciosos aqui do meu lado, obrigado porque o Senhor, meu Deus, é um Deus que fala assim tão profundo ao nosso coração. Obrigado por ter ministrado ao meu coração essa palavra, e porque eu dependo do Senhor para tudo. Não sou nada, sei que fui imperfeito em muitas coisas, mas que o Senhor cuide de nós, que o Senhor Deus cuide da minha vida, cuide de cada um dos irmãos, tenha compaixão da nossa vida, ajude a gente a não negociar a nossa fé, ajuda a gente a nos mantermos firmes nesse caminho de perseverança. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Deus abençoe sua semana, tá? Vovós, que vocês tenham ganhado aí presentes, abraços, tá? Então nós preparamos com muito carinho esse culto para a sua vida. Que bênção. Amém. Deus abençoe assim grandemente a vida de todos, tá? De todos, e que o Pai, sabe, esteja se ministrando com muito poder essa semana. Deus abençoe vocês aí, gente. Abençoe mesmo. São dias difíceis, dias em que a igreja do Senhor precisa, sabe, no nome de Jesus, se posicionar e viver uma vida. Deus tem grandes coisas para você essa semana, que você desfrute da presença dele e seja um instrumento grandioso nas mãos dele, tá? Excelente semana para você. Deus abençoe. Recebam a bênção. Que a graça, Senhor, a inefável graça do Senhor, o amor grandioso de Deus o Pai, as consolações, ministrações e o poder do Santo Espírito de Deus seja sobre nós aqui neste lugar e sobre o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre, até que Jesus volte. Amém. Excelente semana. Deus abençoe vocês. Até quinta-feira. Vamos continuar em Daniel, tá bom? Abraço grande.